enganar a sua mente para ser mais frio e dominar qualquer situação. Já teve aquele momento em que tudo parecia estar pegando fogo, mas você viu lá no canto aquela criatura calma, serena, tomando seu cafezinho, como se nada tivesse acontecido? Essa pessoa não nasceu assim. Ela enganou o próprio cérebro para ser mais fria do que seu ex, mandando oi sumido. E hoje eu vou te mostrar exatamente como você também pode fazer isso em apenas alguns minutos por dia. Se você não vai aprender só o básico, vai aprender os melhores truques psicológicos para realmente manter a calma e dominar qualquer situação e ainda desarmar qualquer pessoa que ousar tentar te tirar do sério com muita classe e, é claro, sem precisar sequer se desgastar. Então, vamos lá. Vamos começar entendendo o básico. O nosso cérebro foi programado para reagir com emoção, não com lógica. Para você entender melhor, é como uma cobra que, como qualquer animal selvagem, que instintivamente se sente em ameaça, perigo, na dúvida ela vai fazer o quê? Ela vai ser reativa, logicamente. Ela vai reagir com o famoso bote. Ela não vai pensar, ela simplesmente vai agir. Nós, evidentemente, não somos cobras, mas esse exemplo serve para que possamos entender que esse comportamento reativo também é nato, sim, é próprio do ser humano. O típico bateu, levou, não vou deixar barato, não levo desaforo para casa, e isso tem uma explicação científica. O nosso córtex pré-frontal, responsável pelas tomadas de decisão racionais, é praticamente desativado em situações de estresse agudo. Isso explica por que você age por impulso e depois se arrepende do que fez, como quando resolve mandar aquele textão às 3 da manhã lá para o seu ex ou para a sua ex. E agora que a brincadeira começa a ficar boa, porque eu vou te contar agora as principais técnicas psicológicas que você pode aplicar para se tornar, assim, alguém zen, mesmo que o mundo esteja desabando ao seu redor. Então, técnica número 1, o famoso truque da frieza e a respiração tática. Se você quer parecer frio e calmo por fora, comece dominando o que está acontecendo por dentro. O primeiro truque é a respiração tática, e essa técnica é muito usada por Navy SEALs, soldados que literalmente lidam com situações fortes, como morte todos os dias. Então, como fazer? Você vai inspirar por 4 segundos, segurar por mais 4 segundos, expirar novamente por 4 segundos, segurando de novo por mais 4 segundos. Repita isso por 2 minutos. Estudos mostram que essa respiração reduz o cortisol em até 30% e dá a sensação de modo zen no corpo, ou seja, como se o seu corpo pensasse, estamos de boa, e automaticamente a sua mente também vai acreditar nisso. Então, vale praticar esse exercício aí diariamente, sempre que puder e sempre que você se sentir tenso. Segunda técnica, reprograme as suas reações. Temos aqui o segundo passo para ser mais frio, que é reprogramar como você interpreta o que acontece. A maioria das pessoas entra em pânico porque acham que tudo que acontece para elas é pessoal. Se doem, se deixam abalar com facilidade. Estoicismo e filosofia dizem muito sobre isso, né? E vale aquela velha frase que diz que algo só nos atinge se a gente permite. E aqui vai uma verdade dura também. Ninguém está pensando tanto em você quanto você mesmo. Então, o truque mental aqui para lidar com situações que estão te tirando do sério é sempre que algo te afetar, pergunte. Isso vai importar daqui 5 dias, 5 semanas, 5 meses ou até mesmo 5 anos? Na maioria das vezes, a resposta será não. E o seu cérebro começa a ressignificar a importância daquilo conforme o tamanho e a importância que você dá. Então, se você mostra que isso é um nada, assim será, meu filho. Isso se chama distanciamento temporal cognitivo e é muito usado nas terapias comportamentais para aumentar o controle emocional.
Terceira técnica, a postura da frieza. Aprenda a frieza também a linguagem corporal. E se você quer que a sua mente acredite que você está calmo, faça seu corpo fingir primeiro. E como fazer, Thaís? Ombros para trás, queixo alinhado, olhar fixo, sem fugir nem desviar. Movimentos calculados, friamente calculados, como já diria Chapolin Colorado. Quer um exemplo? É a típica forma como que vemos o personagem famoso Thomas Shelby. Se você nunca viu, vale pesquisar e assistir para entender melhor. E por que essa postura da frieza, Thaís? Por que ela é tão poderosa? Estudos mostram que essas são posturas de poder, que passam mais confiança, reduzem o estresse, você parece mais no controle para os outros. E o seu cérebro começa a acreditar e incorporar isso, mas de uma forma cada vez mais natural. Quarta técnica, tolerância ao desconforto. Se você quer ser emocionalmente frio, precisa treinar sua tolerância ao desconforto. O que isso significa, Thaís? Se expor sem medo a pequenas situações que te deixam ansioso e não a fugir delas. O famoso ditado que dizem, não fugir sem antes saber do que é, ou como dizem popularmente por aí, não fugir do bicho sem antes ver o pelo. Mas afinal, como fazer isso, Thaís? Então, treinando o nosso comportamento para reagir de acordo com algumas regras, como usar o poder do silêncio ao invés de simplesmente se desgastar, descendo o nível e contra-atacando. O nível deve se manter, nada de perder a educação e a razão. Primeiro, antes de responder, tente esperar antes de agir. Isso não é bobagem, estudos comprovam que o nosso cérebro se adapta ao estresse de forma gradual. Isso explica porque algo que antes era uma tempestade em copo d'água, mais para frente, quando já estamos mais maduros emocionalmente, não passa de algo que tiramos de letra e que nem queremos perder nosso tempo novamente se importando. Então entenda, você não nasce frio, você aprende a ser com base nas suas experiências. E vamos agora a algumas regras de ouro de comunicação verbal e de linguagem corporal. Saia daí, veja até o final, porque agora você vai aprender de fato a lidar com pessoas inconvenientes e a sair por cima. Primeira dica, a regra dos 3 segundos. Se você quer parecer frio de verdade, então anota esta regra de ouro aqui. Nunca reaja imediatamente, espere sempre 3 segundos. Pode até contar mentalmente e aí só depois responda. Parece pouco, mas esse pequeno atraso transforma você de uma bomba emocional em um estrategista imperturbável e inquestionável. Mas por que usar isso afinal, Thaís? Então, segundo a ciência, esses 3 segundos ativam seu córtex pré-frontal, que filtra o instinto bruto do seu cérebro reptiliano. Aquele que quer revidar, gritar ou dar uma resposta passiva-agressiva no ato. Esse pequeno espaço te permite escolher melhor a resposta que você irá dar, mostrando autocontrole, autodomínio, inteligência emocional e o melhor, sem perder a razão. Então pensa comigo, quando alguém tenta te provocar, o que a pessoa quer? Ela quer uma reação e logicamente te desestabilizar. Então se você não reage, me responde, quem é que está no controle agora? Entendeu? Segunda dica, o truque do olhar neutro mais silêncio pesado. Alguém te cutucou verbalmente? Não rebata. Faça o seguinte, olha nos olhos dessa pessoa por 2 segundos. Respira fundo e simplesmente não fale nada. Fique neutro como se nem tivesse ouvido. Isso se chama resposta de neutralização ativa. Ao não reagir, simplesmente ignorar a investida da pessoa em te provocar, você transfere a atenção para o outro. O silêncio se torna uma arma e quem provocou agora se sente desconfortável e idiota com o próprio ataque. Terceira dica, o truque de usar a máscara da indiferença. Sim, outro truque é o famoso máscara da indiferença. Quando alguém tentar te afetar,
reaja como se tivesse ouvido que amanhã vai chover, tipo, ok, com um leve sorriso de canto de boca. Esse micro comportamento é como se você dissesse, mas sem dizer, que sua opinião ou sua ofensa não alterem nada na minha vida, mas muito obrigada pela tentativa. Isso desarma o manipulador, porque ele perde o controle da narrativa emocional e quem passa a controlar é você. É você quem domina o ambiente. Quarta dica, a resposta invertida. Quer ir além? Use a técnica da resposta invertida. Quando alguém tenta te atingir com sarcasmo, responda com um elogio inesperado. Tipo, se a pessoa te diz, nossa, você está sempre atrasado, né? Você vai olhar para a pessoa e responder, verdade. E sabe, admiro muito a sua pontualidade. Isso é raro hoje em dia. E aí, bum, a mente dela ou dele simplesmente irá travar por 3 segundos, feito o erro do Windows. Só tentando entender se você foi sincero, irônico ou é elegante demais. Isso vai sim constranger. E esse truque vem direto da arte da guerra emocional, que é desarmar com elegância, porém confundir com charme, estilo vilãs sexys de novela mexicana. Quinta dica, a pergunta que desarma. Você está numa discussão e a pessoa começa a levantar a voz com você, não grite de volta. Isso é exatamente o que ela quer. Te puxar para o mesmo nível baixo emocional dela. Te descontrolar, para que depois possa sair de vítima da coitadolândia. Em vez disso, solte calmamente. Você está bem? Posso ajudar você? Ou melhor ainda, está tudo certo com você? Com aquele olhar clínico de quem está analisando e não discutindo. E o que isso faz? Desvia a energia emocional da briga, expõe o desequilibrado emocional e, é claro, te posiciona como a parte racional da história, o verdadeiro adulto maduro da conversa. Ou seja, você não entra no joguinho dele ou dela, você mostra quem está sim no controle e muito acima. Sexta dica, não demonstrar vulnerabilidade e postura que é matadora. Lembre-se, provocadores farejam vulnerabilidade como tubarões farejam sangue. Se a sua voz tremer, seu corpo encolheu, seus olhos desviar, pronto, acabou. Por isso, seu maior escudo de defesa é respire profundamente, tom de voz calmo, porém firme. Ombros alinhados, contato visual direto. O cérebro humano interpreta a postura como status. E status define quem domina nessa cadeia alimentar de egos da vida. E não importa se for fingido ou até ensaiado. O importante é que seu interlocutor, no final das contas, acredite nisso. Sétima dica, essa vai para você saber exatamente como agir diante dos deboches, usando a arma da indiferença irônica. Sim, uma forma de desarmar quem tenta mexer com você com uma piadinha de mau gosto, sem graça, seria dizer algo como, engraçado, né? Você sempre precisa fazer piadas para conseguir chamar atenção para você, né? Ou melhor, dá um sorrisinho de canto e muda de assunto. Assim você não dá palco pro palhaço. A chave aqui é mostrar que você até entendeu a provocação, mas é alguém tão indiferenciado que decidiu que ele ou ela simplesmente não merecem a sua energia. Mas para fechar com chave de ouro, vem mais 2 dicas bônus ainda mais matadoras para usar sim nessas situações e nocautear o ego de quem tentou te rebaixar, que é, primeiro, desarme o deboche com inocência fingida. Sim, se alguém te mandou aquele comentário debochado, disfarçado de piada, tipo, nossa, que look mais cringe o seu hoje, hein? Com aquele sorriso falso de quem acha que é o centro do universo, você poderia se irritar, poderia rebater, mas sabe o que é melhor você fazer, o que realmente quebra o ego dessa pessoa? Fingir que não entendeu a maldade intencionada dela. Sim, estilo criança inocente, simplesmente olhe para ela com a maior calma do mundo e diga, você gostou mesmo? Obrigada, achei que ninguém ia reparar. Resultado?
você desarma a crítica, joga a pressão de volta para ela ou ele e faz a pessoa se afogar no seu próprio veneno. Porque quando você reage como se o deboche fosse um elogio, ele ou ela fica sem chão. Quem debocha quer controle, você tirou isso com um simples sorriso derradeiro. Segundo, responda com uma pergunta que desconcerta. Quer deixar alguém sem saber o que fazer, sem chão? E não perder a classe? Simplesmente questione a pessoa. Quando alguém te cutucar com uma provocação ou um comentário passivo-agressivo, você usa uma técnica que parece inofensiva, mas na verdade é um chute no ego com luvas de veludo. É exemplo como esse aqui. Você vai sair assim mesmo? E aí você responde. Você está falando isso porque se sente inseguro com o que você costuma vestir, né? Outro exemplo. Você vai comer tudo isso sozinho? E aí você responde. Tá tudo bem aí com a sua relação com a comida ou com o seu corpo? E o que essa resposta faz? Vira o foco da conversa, expõe a intenção oculta da provocação e, o melhor, obriga a pessoa a lidar com o próprio desconforto e com as suas próprias inseguranças. Sim, resumindo, esse tipo de pergunta é como se você colocasse um espelho na frente da pessoa e dissesse: se enxerga, porque o problema está em você e não em mim. E acredite, isso vai doer muito, porque ninguém gosta de ver refletido de volta o incômodo que tentou causar. E por fim, o último, mas não menos importante. Nosso último truque matador é repita a piada da pessoa sem emoção nenhuma. Se você quer humilhar educadamente um piadista sem talento, repita a piadinha dele bem devagar, com uma expressão neutra, o mais neutra possível. Exemplo: ué, você chegou atrasado de novo? Vai morar no despertador quebrado? E você responde: cheguei atrasado, morar no relógio quebrado. Encarando sem sorrir. O que acontece? A piada morre. O público que está perto, se houver, percebe como a piadinha foi idiota e o autor da piada fica o mais desconfortável, porque isso foi pior do que ter sido ignorado. Esse é o poder de devolver a frase para a pessoa, só que numa embalagem emocional muito maior, muito mais pesada. Então você não briga, você simplesmente desmonta ele ou ela com as suas habilidades psicológicas, cognitivas e linguísticas. Resumindo, ao fazer tudo isso, você não entra na arena da provocação, você transforma ela em um palco onde só você tem o script e o outro é que é o palhaço que vai ficar no improviso, tropeçando nas próprias palavras. Afinal, como já diria o ditado, quem ri por último, ri melhor. E quem fala o que quer, sempre acaba ouvindo aquilo que não quer. Então, use tudo isso com moderação e, claro, com quem fizer por merecer. E na dúvida, fique com silêncio. Afinal, nem tudo nem todos merecem as suas palavras. E para mais vídeos como esse, não deixa de já se inscrever, deixar o like, compartilhar esse vídeo com os amigos e, é claro, também me contar quais dessas estratégias aí você já usou e quais você mais gostou. E até o nosso próximo vídeo. Espero você. Beijo grande e até lá.